Taxa Selic ou CDI? Qual que é a diferença desses dois termos que são super comuns no mundo dos investimentos? Agora complicou, né? Mano, você tá falando inglês? Agora só corintiano sabe isso, São Paulino não sabe não. Sabe? Não? Tem que estudar muito isso daí. A taxa Selic, ela é o índice de preço ao consumidor, se não me engano, e ela é uma taxa bastante alta. Não sei. Já ouviu falar de alguma delas? Já. Mas não sabe a diferença. Não sei também, não sei a diferença. A taxa Selic é que você, que nem, por exemplo, paga imposto de renda todos os meses. Sim. Aliás, o acerto de contas do exercício do ano passado para esse ano. Como eu fracionei em 8 parcelas, eles me atualizam todos os meses de acordo com a taxa Selic lá do Banco Central, né? Entendi. Sabe quando você abre o Jornal Nacional e tá lá falando que a taxa Selic subiu, caiu? Eu sempre vejo isso aí, mas eu não sei que taxas são essas. A taxa Selic eu sei que é relativo aos investimentos quando você vai investir em tesouro direto. Você entende tudo, pô. Miguel manja tudo aqui, pô. Não, eu só sei disso só. A taxa Selic, quem comanda é o governo, certo? A gente tem que esperar para ser liberada essa taxa. E CDI. O CDI não, o CDI vai depender de onde você está investindo para saber qual vai ser a porcentagem. Legal, gostei. Obrigado. Para quem sempre quis saber o que são taxa Selic e CDI, diferenças, semelhanças e muito mais, esse vídeo está muito legal. Eu vou até o banco da Ecoval aqui atrás de mim e vou conversar com um especialista para ele explicar tudo pra gente. Cheguei agora, tô dentro da tesouraria do banco da Ecoval. Conversar aqui com o Anderson Rodrigues, gerente da tesouraria. Tudo bem? Prazer. O prazer é meu. Obrigado pela oportunidade, super legal estar aqui dentro e conversar com você sobre investimento e tirar uma das dúvidas mais comuns das pessoas, que é a diferença entre CDI e Selic. O Banco Central decide em qual patamar que ele quer deixar a taxa de juros, sai nos jornais, né, todo mundo vê, que é a taxa Selic. O Banco Central decidiu cortar ou subir a taxa Selic. Existe a taxa Selic negociada diariamente. Essa taxa Selic, ela é muito usada na remuneração, é usada na remuneração de alguns títulos pós-fixados do governo federal. Né? Já o CDI são certificados de depósito interbancário, são taxas que os bancos trocam entre si e ela é muito próxima da taxa Selic. A taxa de CDI é a taxa mais utilizada para remuneração de diversos títulos privados, né? E é a taxa mais usada na economia. Então, quando a gente olha para um benchmark, quanto que o nosso investimento tem que seguir, a gente sempre atrela ela à taxa de CDI. Legal. Então, esmiuçando aqui um pouquinho as letras. A taxa Selic, a meta, é a que o Banco Central, por meio do Copom, decide que vai ser essa taxa. Ele fala, olha, eu decido que a taxa Selic meta vai ser tanto. Hoje, 6,5% ao ano, mas já chegou a 14 ponto pouquinho há alguns anos, há 2 anos atrás. A taxa Selic diária é baseada na meta, mas ela é apurada diariamente pelas trocas de títulos lastreados em títulos públicos do governo, né? Isso, exatamente. Existe um título que os bancos, quando os bancos que estão com excedente de caixa, os bancos quando tem falta de caixa, eles fazem uma operação que chama operação compromissadas. Essas operações, elas têm como lastro a taxa, ela tem como lastro títulos públicos, mas ela é remunerada através da Selic. Legal. Então, nessas operações compromissadas, quando um banco empresta dinheiro para outro banco, essas trocas, esses empréstimos são lastreados em títulos públicos e essa taxa forma a taxa Selic diária. Exatamente. Certo? Acertei. Acertou, exatamente. Boa, legal. Isso quando o lastro, deixar bem claro que é quando o lastro quando a operação está lastreada no título público. É o seguinte, se eu tenho título público, eu faço Selic. Se eu não tenho título público, eu emito CDI. Um CDI. Tá. É simples. E o CDI, vamos fazer uma brincadeira aqui, uma outra analogia. O CDI é um investimento dos bancos, assim como o CDB é um investimento das pessoas físicas. Então, se um banco quer investir em outro banco, entre aspas, vai via CDI. Se uma pessoa física quer investir num banco, é via CDB. Exatamente. Um comportamento semelhante. O comportamento é semelhante. A diferença é que no CDI,
não tem incidência de imposto. Tá, entendi. Então, quando as instituições financeiras fazem o CDI, elas são isentas de imposto, na maioria dos casos. São esses empréstimos de curtíssimo prazo, curtíssimo né? prazo. Se você for fazer um CDB com prazo de um dia, você vai pagar o IOF. Nem então vale a pena, não vai jamais valer a faça pena. isso, né? É. Nunca faça isso, vai perder tudo pro IOF. Por que tem mais título indexado ao CDI do que a taxa Selic? Por exemplo, todos os investimentos pós-fixados hoje do Daicoval, que a gente mostra pelo IUB, e o link inclusive está aqui embaixo, para você ver os investimentos do Daicoval disponíveis hoje, não tem nenhum indexado à Selic. Todos os pós-fixados são indexados ao CDI. E assim no resto do mercado também. Por exemplo, o título hoje indexado à Selic é super difícil de encontrar e praticamente o único que tem é o Tesouro Selic do governo federal. Por que isso? Por que os investimentos de renda fixa são mais indexados ao CDI do que a Selic? Historicamente, a taxa de Selic e a taxa de CDI, elas tinham um descolamento, dependendo do momento do mercado, dependendo da liquidez. Hoje a diferença é praticamente nenhuma. Esses últimos anos teve a mudança de cálculo, e teve a questão também da própria normalidade da economia brasileira, que trouxe as taxas de juros para patamares mais normais quando você compara com o resto do mundo. Por que o DI ele é quase igual à Selic? Acho que você acabou respondendo um pouco. Isso. Para o investidor, não tem muita diferença, então. Ou, pensando aqui, se uma pessoa quer fazer investimento, ela tem um CDI, um título indexado ao CDI e um título indexado à Selic. Qual que é melhor para o investidor? Tem alguma diferença da perspectiva do investidor? Ou algum desses títulos é mais indicado para um perfil de investidor ou para outro investidor? Ou é tudo igual? O investidor, a pessoa pode ficar mais tranquila? Eu acho que não tem praticamente nenhuma diferença, pode ficar tranquila. Tá. Eu acho assim, quando a gente pensa acho que eu esqueci de mencionar um ponto que é importante. Tá, voltando um pouquinho. No caso do CDI, você tem uma curva de DI futura no mercado. Você não existe uma curva de Selic futura. Mas eu achei super legal que você mencionou isso. Tem um DI futuro. Exatamente. Não existe uma Selic futura. Não existe uma Selic futura. Tá. Embora o comportamento seja semelhante. O que você achou de conhecer as diferenças e semelhanças entre taxa Selic e CDI diretamente de dentro da tesouraria do Banco Daicoval? Eu adorei. Deixa um comentário, me conta o que você gostou sobre isso. Aproveitando, se inscreve no canal do IUB aqui no YouTube, se você ainda não fez. Clica no botão aqui embaixo, deixa um like, compartilha o vídeo para todo mundo entender as diferenças e funcionamentos da taxa Selic e do CDI. E se você quiser encontrar um investimento para ganhar mais, aplicar melhor seu dinheiro, indexado à Selic ou ao CDI, vai até o IUB. Também tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo e lá tem um monte de investimento para você escolher um e começar a ganhar mais dinheiro. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.